Sabia que uma vez uma pessoa me disse que São Francisco tinha nascido no Brasil, São Francisco de Assis, e que ele era, que ele tinha nascido no Nordeste, inclusive. Aí, passado a gargalhada inevitável, né, de como assim, pô, São Francisco no Nordeste, brasileiro e tal, eu me lembrei que existe uma Assis, uma São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, e que é, a maior parte dos imigrantes ali eram italianos, né? Então, você tem uma Assis aonde nasce São Francisco e você tem uma Assis aqui no Brasil. Não é no Nordeste, né? Mas existe uma Assis aqui no Brasil. E aí eu fiquei matutando aquilo ali, pensando sobre aquilo, e falei, porra, a pessoa não tem culpa, né, mano? A pessoa não é obrigada a conhecer vida de santos. A maioria das pessoas são leigas com relação aos santos, que ela, no máximo, tem uma devoção por eles. Essa pessoa sequer católica era, né? Parece engraçado pra mim, parece um negócio meio absurdo pra mim, mas é simplesmente o normal. É absolutamente normal que pessoas sejam leigas nesse tipo de questão. Mas isso aí me abriu um leque de compreensão de várias coisas, até porque no livro Jesus Was Kaiser, do Francisco Carota, o Francesco Carota, né? ele, ele traz esse exemplo, justamente esse exemplo de São Francisco de Assis, no começo do livro. Mas ele traz um outro. Não sei se vocês já viram, se não viram, tem que ver, porque esse filme é um absoluto clássico do Akira Kurosawa, Os Sete Samurais. Um filme incrível, um filme, inclusive, de uma função muito importante para o Japão, porque o Japão havia perdido a guerra, é, a vida do samurai, o Bushido e essa coisa toda, ela estava associada ao militarismo, ao imperialismo, e os Sete Samurais, além de contar uma história incrível, essa é uma produção muito, muito competente, como tudo aquilo que o Akira Kurosawa fez, ele é, ressignifica o samurai. Coloca ele ali não como alguém que luta pelo seu senhor apenas, ou pela sua honra, mas os reveste num papel heróico. E com certeza ressignificou o samurai para as gerações seguintes, mudou completamente o perfil dessa figura histórica, né? Mitificou ainda mais a figura histórica. Mas os Sete Samurais, ele vai chegar nos Estados Unidos num contexto totalmente diferente, também mítico, que é o do Velho Oeste. Sete Samurais vai ser transformado no filme Sete Homens e um Destino, outro filmaço, filmaço. E também uma figura mítica, né? O pistoleiro do Velho Oeste, num ambiente mítico e, e que se adequa à audiência americana, né? Quer dizer, é tipo o Power Rangers do passado, né? Agora, eu queria ver você colocar na cabeça do meu pai, que Sete Homens e um Destino era uma espécie de refilmagem, de remake ou qualquer coisa do tipo de Sete Samurais. É de jeito nenhum, meu pai era fanático por esse filme. Aliás, meu pai que me apresentou os filmes, né, de faroeste e tal, e começou por esse, Sete Homens e um Destino. A história para ele era essa aí, da mesma forma que a pessoa que conversou comigo, na cabeça dela, era óbvio, com as informações que ela tem, que são informações que a maioria tem, de que São Francisco era brasileiro. E o Carota usa esses dois exemplos quando ele conversa sobre. Ele abre o texto falando sobre Jesus e César. Porque o que ele defende? Né? Primeiro, ele observa um fenômeno. Nós sabemos que houve um culto a César, mas a gente não sabe nada sobre esse culto, a Júlio César. Quer dizer, a religião do Divus Iulius simplesmente desapareceu.
Por outro lado, nós temos a religião cristã, cujo componente histórico dessa religião, o fundador dela, desapareceu também. A gente não tem evidências históricas de que esse fundador realmente existiu. E aí, através de um engenhoso e nem sempre forte argumento, forte na maior parte do tempo, mas obviamente com algumas falhas, ele vai costurar essas duas figuras e dizer que a religião de um se transformou na religião do outro. Ele até pega o exemplo dos templos que pertenciam a Roma e que foram depois transformados em igrejas cristãs. E aí ele comenta, né, que a mudança linguística, né, por exemplo, no caso do italiano para o português, Assis, e a mudança antiga, mais pronunciada, não tão mais pronunciada assim, entre latim e grego. A teoria dele é a seguinte: quando os legionários que foram recrutados para atuar na Gália foram se estabelecendo na Galileia e naquela região do Oriente Médio, eles trouxeram com eles o culto e as histórias do Divus Iulius. E aí o que aconteceu depois disso? Essa história vai mudando, porque você está num ambiente em que você tem poucas pessoas que têm capacidade para escrever, você tem uma confluência de línguas, né? A história vai se movendo, e quando ela é reassentada em um lugar, ela é redefinida, como a história de Assis, como a história dos 7 samurais e os 7 homens e um destino. A comparação pode parecer um pouco forçada na nossa cabeça, porque a gente consegue registrar as coisas de maneira muito mais precisa hoje em dia. Mas pensa numa cultura que era sobretudo oral. Pensa nessa história atravessando quilômetros, passando de pessoa para pessoa. Se você analisar, veja bem, você tem os primeiros evangelhos, as cópias que a gente tem, elas datam do século II. Então, se Jesus tiver nascido mesmo, no que a gente considera como ano 1, você tem 100 anos de César a Jesus. Até a redação dos evangelhos, você tem mais quase 200 anos, supondo que os evangelhos foram escritos no século II. Suponhamos que eles foram escritos no século I, no final do século I. Ainda assim você tem o quê? 150 anos? 140 anos? 130 anos? Se isso é muito para nós, imagina no mundo antigo. Era muito, muito. E aí você tem uma confluência de línguas, né? Falantes de aramaico ali na Galileia, o latim, o grego, e essa mistura vai mutando a história, vai transformando a história até que ela chega na sua forma escrita. Lembrando que pregar o evangelho era a tarefa primordial dos cristãos. Evangelizar era a tarefa primordial dos cristãos. E quando você chega ali perto do ano 300, você tem o quê? Você não tem 10% do império convertido ao evangelho. As coisas vão mudar radicalmente quando o Estado intervém. Aí as coisas mudam. Mas assim, é uma penetração muito fraca. E à medida que essa penetração vai acontecendo, mas agora você já tem os evangelhos nas mãos. A interpretação desse texto também vai mudando. As ideias acerca dele vão mudando. Se Santo Agostinho é a principal influência teológica da igreja, e como dizia o Harold Bloom, os comentaristas bíblicos, os exegetas bíblicos, na verdade são críticos literários. É isso que eles são. Então, se você tinha uma crítica literária oficial em Santo Agostinho, você tem uma outra que, por mais que se inspire em Santo Agostinho, mais de 1000 anos depois, quase 1000 anos depois, ainda que ela se inspire em Santo Agostinho, ela muda radicalmente, porque ela não vai se apoiar em Platão e no neoplatonismo como Santo Agostinho se apoiava, mas em Aristóteles, você vai ter uma crítica literária radicalmente diferente em São Tomás. E isso vai mudar a prática da igreja, vai mudar a vida da igreja, vai mudar aquilo que a igreja acredita. Quer dizer, a história continuou mudando, mas agora ela estava, de certo modo, congelada
pelo texto, que passa cada vez mais a ser reconhecido como um texto sagrado e que vai eliminando textos concorrentes, que haviam muitos apócrifos e gnósticos e uma profusão de textos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a história está viva. Uma história verdadeira, uma história viva. Ela escolhe seus hospedeiros e vai se transformando à medida em que ela vai se deslocando para que ela possa continuar existindo e principalmente continuar afetando o seu ambiente externo. Então aqui não cabe dizer que Jesus era César e que então a gente tem que deixar de lado Jesus porque ele é uma mentira e voltar a César. Não, não é isso. É o contrário. Essa história de César, ela transformou-se na história de Jesus e congelá-la, imobilizá-la é o que nós jamais deveríamos ter feito, é o que nós jamais devemos fazer. Porque quando a gente faz isso, nós matamos essa história. A palavra viva de Deus se torna uma palavra morta. A história tem preeminência. Assim como aconteceu com os 7 samurais e 7 homens e um destino, ou mesmo Assis e Assis, ou outro exemplo que o Carota dá, São Jorge, na Bahia. Né? Um fiel poderia pensar que São Jorge esteve na Bahia, por exemplo. São Jorge é tão influente no Brasil que recentemente ganhou um filme nacional. Não sei se vocês viram esse filme, mas a história se transforma, se enraiza, ela passa por metamorfoses de acordo com as necessidades e só assim, só uma história livre, inclusive livre do autor, pode se transformar naquilo que ela precisa ser.